Isso, agora põe a apresentação para gente, que aí fica legal para os velhinhos Pronto. aqui. Aí, beleza. Você vai ter 15 minutos, a gente vai ter que descontar um tempinho aí, porque você está atrasado, então mais um desconto aí para você acelerar, tá bom? 15 minutos para você apresentar. E depois a gente faz perguntas. Tranquilo. Já posso começar? Pode, claro, por favor. Opa, beleza. Então, segundo a apresentação que a gente fez da ITEX, a gente pode começar falando um pouco da Aerodesign, um pouco eu vou entrar em mais detalhes do que a gente está fazendo agora. Então, beleza. Quem é a gente? O que a gente faz? Nossa equipe é uma equipe de um grupo de estudantes de engenharia aeronáutica e engenharia mecânica, voltada para a construção de aviões. O nome já está dizendo aí, entusiastas e amantes da aviação, envolvidos pelo desafio o tempo inteiro. Uma equipe que já existe há iniciativa também que existe há mais de 20 anos, que já passaram por gerações e gerações de anos, com vários pontos e vários marcos ao longo dessa história, várias conquistas, e que hoje vai trazer um pouco aqui do que está acontecendo agora na equipe. Então, atualmente, nosso pé hoje são duas grandes equipes. A primeira equipe é a equipe Montenegro, na categoria regular. Sobre o que a gente está fazendo agora, estamos nos preparativos finais para a competição. Então, na equipe Montenegro, a gente conseguiu já fazer o nosso primeiro ensaio em voo, e a gente já conseguiu enviar o nosso vídeo de voo, que é o vídeo de voo obrigatório para esse AE. Então, ele já está no YouTube aí, eu vou deixar rodando um pouquinho. Conseguimos concluir o vídeo no prazo que a competição exige, então a gente conseguiu enviar 2 semanas antes da competição, e a gente conseguiu concluir nosso primeiro ensaio em voo com sucesso. Então, depois eu posso mandar o link do vídeo aí, então dá para ver o avião aí decolando. Na outra categoria, que é a categoria micro, a gente também conseguiu fazer a mesma coisa, só que dessa vez a gente conseguiu fazer 3 ensaios em voo e fizemos as decolagens conforme as necessidades da categoria. Então, também enviamos nosso vídeo de voo para esse, já está disponível no YouTube também, qualquer um pode assistir. E isso foi um grande boom comparado ao ano passado, por exemplo, em organização. A gente conseguiu cumprir as metas esse ano antes do prazo final da competição, e a gente conseguiu a gente conseguiu entrar no cronograma e ficando mais tranquilo. E dessa vez a gente conseguiu concluir os 2 vídeos de voo com sucesso. Falando um pouco sobre administração e um pouco da nossa situação agora. Nosso projeto agora já está se encaminhando para o finalzinho. Nossa competição já é agora em novembro, então a gente falta, mais especificamente, faltam 23 dias de início da nossa competição. A gente já terminou a parte de projeto, já está na parte de construção e de preparação para apresentação oral e finalização dos protótipos das aeronaves. E aí, nesse caminho do caminho, a gente teve algumas mudanças. A primeira delas foi uma pequena mudança no orçamento. A gente teve um erro de planejamento nesse meio de caminho e acabou faltando alguns, não é que faltou, mas acabaram tendo alguns imprevistos, uns gastos adicionais. Então, a gente teve uma alteração na chamada de projeto inicial que era de R$ 30.000 para R$ 5.000. Isso se deu em conta de alguns problemas que a gente enfrentou e a gente vai falar deles daqui a alguns minutinhos. Mas, a princípio, todos os custos dos nossos projetos estão detalhados aqui. Grande parte dos custos do projeto desse ano foram detalhados pelo Grupo Ponta Propulsor, que foram a questão de motores, que a gente conseguiu fazer no começo do ano, aí, algumas compras de importação. E eles foram grande da parte dos imprevistos desse ano. Atualmente, os problemas que a gente já citou anteriormente, que a gente conseguiu resolver hoje, a gente conseguiu voltar ao contato com o CMU. Então, atualmente, a gente consegue usar a pista do CMU, a pista da Univap, e a gente conseguiu realizar os 4 ensaios em voo com sucesso lá. Nas 2 patrocínios que a gente obteve ao longo desse ano, a gente conseguiu se consolidar bem com o Shape, que é um fornecedor de software de CAD. A gente voltou a usar os laboratórios do ITO, que foi excelente. Voltamos a ter um contato muito maior com os professores, então a gente voltou a utilizar o FENG para fazer ensaios e voltou a usar o LNCA, que é o laboratório do Smart. A gente conseguiu finalizar, acho que o mais importante, a aquisição de todos os insumos para a construção dos aviões muito antes de acabar o prazo. Então, acho que já faz 1 mês e pouquinho que a gente já está com tudo para construir os aviões comprados e não vai precisar mais de nada, somente de serviços, que foi o problema.
E agora estamos na reta final, nos preparando para a competição que vai acontecer daqui a 23 dias. Então, atualmente, nós temos dois protótipos construídos. O primeiro da equipe micro, que é uma categoria menorzinha, e o segundo da equipe regular, da equipe da categoria regular, que é um avião maior. De planejamento financeiro, a gente ainda está seguindo com alguns cursos administrativos para conseguir ter a logística certa para a gente participar da competição. E na fabricação de cores para a competição, como, por exemplo, a nossa camisa oficial, que contém nossos patrocinadores e o logo da Itex granulado ali no meio. Então, essa aqui é a camisa exemplo da equipe micro, dá para ver o aviãozinho, e a gente vai começar a distribuir ela também quando estiver mais próximo da competição. Então, os patrocinadores se mantiveram do primeiro semestre para o segundo. A gente teve um bom contato com todas as empresas, conseguimos reduzir muitos custos nos nossos principais pontos em relação à financeira, principalmente em relação a motores. No caso, foi a empresa Scorpio, a empresa de motors, e mantivemos nosso contato com os laboratórios do ITO, que foi um ponto muito bom para a gente. Sobre dores, do que a gente sofreu mais ou menos de lá para cá, a gente teve uma evasão total de todos os erros da pós-graduação. A gente não conseguiu integrar direito a rotina deles na nossa iniciativa. A gente não conseguiu aproveitar bem o que eles tinham a oferecer. Um erro no planejamento aconteceu por conta de alguns serviços prestados que a gente achou que a gente ia precisar, e isso levou a gente a faltar um pouco de orçamento agora nessa reta final. Já conseguimos fazer a alteração na chamada de projeto, deu tudo certo, então agora a gente está ok. Estamos também preparando um treinamento para a nova leva de membros que vão chegar, e aí não ter esse treinamento pronto acabou atrasando nossas coisas um pouco ao longo desse ano. E outro problema que a gente teve em relação à parte financeira foi porque o nosso piloto, que a gente costuma usar todo ano, ele estava indisponível esse ano. A gente só soube disso um pouco tarde, e isso demandou um custo muito grande para conseguir um piloto para voar os nossos protótipos. E aí o custo por voo acabou entrando nessa equação, e foi por isso, acho que foi o principal motivo pelo qual a gente precisa fazer uma nova chamada. E uma outra dor também é que a gente teve muita dificuldade esse ano de conseguir transportar a aeronave, uma das aeronaves para os ensaios. Ela era muito grande para tentar caber num carro, tipo de coisa, então a gente tentou entrar em contato com o GAP para conseguir o transporte lá da caminhonetezinha da fábrica, mas a gente também está vendo aí como é que a gente pode contornar esse problema. Próximos passos, reta final. Concluir a montagem dos aviões oficiais, já realizamos os ensaios em voo dos protótipos, então agora já iniciou a construção das aeronaves definitivas. Realizar os últimos voos de validação, tanto dos protótipos que foram construídos quanto das aeronaves finais. Finalizar o material da apresentação oral, que a gente vai fazer a apresentação oral oficial para esse aí no dia 19, então daqui a 12 dias. Transição para os próximos membros da iniciativa que vão entrar na parte administrativa, essa transição de gestão para 2025. Aumentar a autonomia deles, para eles começarem a conseguir fazer as atividades por conta própria, e aumentar a visibilidade da equipe nas mídias. Então, a gente vai voltar a fazer as camisetas para competição, divulgando a nossa aeronave, divulgando a Itex. E aí, competição dia 1º, 2º e 3º de novembro, e início do planejamento para 2025. Então, aí está uma foto do ensaio que a gente fez no dia 15, que foi um pouquinho mais de um pouquinho menos de um mês atrás, com as duas aeronaves prontas e inteiras. E é isso. Parabéns, apresentação muito dentro do esperado, muito no tempo esperado. Obrigado por tudo. A gente já tem aí, então, abertura para perguntas. Vamos começar com o Aldo. Para variar. Gilvan, parabéns. Muito boa, muito clara, muito direta. Talvez, falando de apresentação, a melhor apresentação do grupo todo, pela maneira concisa como veio. Eu tenho uma dúvida, é mais curiosidade para quem é leigo no que vocês fazem. Para mim, você pegava o aviãozinho que a gente criou lá, que para mim o difícil deve ser o aviãozinho, você pegava isso e saia pilotando. Me fala do piloto, que tem um cara especial, quem é o piloto? Sim, esse tipo de avião tem regulamento, ele entra como se fosse um drone. Ele é regulamentado na ANAC, então a gente precisa cadastrar nosso drone com o código CISAM, com o cadastro CISAM. E, assim, a gente poderia pegar uma pessoa para voar ele, mas a gente costuma voar em aeroclubes que são econômicos, que eles são
cadastrados no Cobra. E aí, nesse tipo de caso, o nosso avião entraria como um protótipo e você precisa de alguém que tenha um cadastro para fazer esse tipo de pilotagem. Principalmente porque é um protótipo. Então, daria para alguém da gente pilotar? Daria, mas seria muito arriscado. Então, você precisa, além de ter uma pessoa que pilota o modelo, é bom ter uma pessoa que é acostumada com aeronaves de aerodesign. Porque a gente vai por limite, a gente vai extrair o máximo que a engenharia pode trazer daquele avião. Então, a gente, e também, obviamente, a gente que projeta e constrói. Então, não dá para jogar na mão de, entre aspas, qualquer um, para ele jogar todo um projeto, entre aspas, por água abaixo. Então, existem pessoas específicas que a gente corre atrás, a gente tem um piloto, mas ele não pôde voar esse ano. E aí, achar essas pessoas normalmente são serviços contratados, e aí, nesse caso, acaba encarecendo um pouco. Tá legal, Mas obrigado. Isso é um planejamento nosso para o futuro, que é voltar com a ITA Pilots e a gente conseguir treinar os nossos próprios pilotos na iniciativa também. Obrigado. Mui, você é o próximo da fila. Maravilha. Bom, parabéns, viu, pela apresentação. Valeu a pena a gente insistir para assistir o Aerodesign. E aí eu vou resgatar. Gilvan, se você puder parar de compartilhar a tela, que aí a gente está duplicado. Eu vou insistir num ponto que foi um aprendizado para a Itaex e com certeza para a iniciativa. Em 2022, no primeiro semestre, a gente viu o Aerodesign ganhar prêmio internacional em Dallas, né? Lá na competição internacional. E em seguida a gente viu também, no segundo semestre, a equipe da Aerodesign, a evasão, viu, Gilvan? Isso que vocês colocaram na apresentação como evasão, a gente viu a equipe se desmantelar. E a gente aprendeu naquela ocasião a relevância, o natural ciclo de vida dos alunos do ITA nas iniciativas, que é curto. A evasão ela é esperada, mas a gente viu a importância da gestão do conhecimento, da retenção do conhecimento e da passagem de conhecimento dentro da iniciativa, entre os membros. E no segundo semestre de 2022, a Aerodesign não conseguiu nem competir na competição nacional. Quando foi em São José dos Campos, não tinha avião. Enfim, isso foi um problema sério, mas foi um aprendizado. Então, a minha pergunta, Gilvan, vocês colocaram ali na apresentação uma dor que é a evasão, né? Então, a minha pergunta é: como é que vocês estão tratando disso hoje? A preocupação em reter o conhecimento e poder avançar mais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, a instalação, a Aerodesign estava instalada lá no H8, né? Você tem lá a salinha a gente sabe lá. Eu queria saber, há um tempo atrás, a gente sabe que tinha alguns problemas que a Itaex vem tentando ajudar de infraestrutura, de móveis, equipamentos e ferramentas. Queria saber como é que está a situação hoje. Tá bom. Para a primeira pergunta sobre evasão, eu acho que esse ciclo de vida é natural nos alunos do ITA, mas o grande problema foi a ausência de membros ingressarem, isso aconteceu com todas as iniciativas, ingressarem na pandemia, e aí quando os membros que já estavam na pandemia saíram em 2022, não tinha membros no meio do caminho, já não tinha mais ninguém. Então, ano passado, 2022, aconteceu isso que o senhor falou, eu não estava aqui, eu entrei em 2023. Aí, ano passado, a gente voltou e decidiu, tudo bem, teve uma evasão grande. Para a gente evitar que isso aconteça, a gente precisa, a gente não pode quebrar o nosso ciclo de projeto. Então, a gente precisa sempre estar fazendo alguma coisa para permitir que várias pessoas integrem o projeto em diferentes momentos do curso. Então, não somente veteranos, não somente pessoas do último ano, ou pessoas de todos os anos, e manter isso continuando ao longo de um certo tempo. Então, nosso objetivo esse ano, por exemplo, foi concluir um ciclo de projeto. Ano passado também foi muito conturbado, e esse ano a gente vai conseguir concluir um ciclo com membros de 3 anos, de primeiro, segundo e terceiro ano da graduação. E o nosso objetivo é que no próximo ano a gente consiga continuar essa cadeia de volta para o primeiro, segundo, terceiro e quarto, primeiro, segundo, terceiro e quinto. Com a cadeia com os membros dos 5 anos da graduação, a gente consegue evitar a evasão nesse sentido. Foi mais um problema de falta de ingresso de membros na pandemia. E a segunda pergunta pode repetir? Seu microfone está mutado. Desculpa, é a parte de instalações, móveis, equipamentos, como é que está lá a instalação de vocês lá na sala da H8, como é que está a instalação lá? Então,
as instalações aerodesign, elas estão dentro do H8, lá no bloco A. Eu diria que a gente é uma das poucas iniciativas técnicas assim, que tem uma sala grande ali. Eu acho que o grande problema daquela sala é que ela, não vou dizer que ela é muito antiga assim, não, ela não é tão antiga, mas ela está há muito tempo sem uma manutenção tipo, de infraestrutura. Então, por exemplo, a gente descobriu que tinha uma parte nela que tinha uma parede lá que tinha coisas de 1970 ainda, 1980, que eram umas coisas de comunicação que a gente não sabia se podia tirar ou não. Mas, tirando isso, no geral, a sala está ok. Nosso maior dor em si não é sobre aquela sala no H8, porque ela para a gente é boa, só precisa manter a reforma dela, que foi o problema, manter a integridade dela com o decorrer do tempo. Foi porque a gente saiu dos laboratórios na pandemia e as pessoas que tinham esse contato foram embora. Então, a gente teve problemas durante a nossa sala porque a gente saiu dos laboratórios. Esse ano a gente conseguiu retornar para os laboratórios, então foi um grande ponto positivo. Então, a gente conseguiu fazer nossas atividades lá. Então, a gente não teve muitos problemas nesse quesito. Muito bom. Obrigado, Gilvan. Obrigado, Mui. Eu acho que o Rossi tem alguma coisa para falar também, né, Não, Rossi? só relembrando ao Mui aí, o problema que eles nos apresentaram há 2, 3 anos atrás é a entrada de chuva forte. Quando havia chuva forte, corria água pela parede que dividia a parte interna da parte externa da sala. Isso, pelo que eu me lembro, foi resolvido naquela época lá, com a manutenção localizada, né? E, Gilvan, a competição continua no aeroporto do CTA esse ano também, né? Isso. Tá. Ótimo, muito bom. Gilvan, parabéns pela apresentação, parabéns pela recuperação da Aerodesign, pelas conquistas, pelos ganhos, parabéns por tudo que você fez aí, pela iniciativa. Obrigado pela apresentação. Eu acho que a gente pode, então, encerrar a gravação aqui. E se alguém tiver alguma coisa mais para falar, o microfone está aberto para quem quiser. Eu estou muito feliz com tudo que eu vi hoje, viu? Eu acho que amanhã, né? Amanhã tem mais um capítulo para a gente estar junto aqui. Para mim é notório o avanço. Parabéns, Gil Fulvio, pelo trabalho, né? Pela paciência, né? Então, fantástico aí o trabalho que vocês estão desenvolvendo, que a Itaex está desenvolvendo. Muito bom. Eu não teria feito nada disso se essa molecada não fosse competente, tá? Se esses meninos não fossem competentes, e se eu não tivesse o auxílio do Guilherme na organização, na chamada, na produção das coisas, eu acho que é muito importante. É um trabalho de equipe, é bastante gente envolvida, é Guilherme, é cada líder de time, de iniciativa. Eu acho que é uma coisa bonita, uma coisa muito bonita de equipe maravilhosa. Obrigado, gente. Rossi, você ia falar alguma coisa? Não, eu estava começando a relembrar que antes a gente, para iniciar os projetos, a gente não tinha o tal do pitch e já é difícil de entender o motivo. O pitch já ajudou muito na exposição. Depois, com essas apresentações que existem hoje aqui, a qualidade de verbalização, a qualidade de transferência de informação que serve para a gente, mas também serve para o panorama, também serve para o moral, também serve para explicar para alguém de fora quando alguém vai dar uma doação, que nos ajudou, por exemplo, quando aquela empresa de Santa Catarina fez a doação, não a VEG, aquela outra da cidade de Florianópolis, fez a doação lá para o pessoal da Fórmula ITA, né? Que amanhã vai apresentar o carro. Tudo isso ajuda muito. Coisa que está pronta para repassar quando alguém pede. Legal. Para a parte garotada também, a apresentação é muito importante. Isso. Sim, é hora de passar régua, de repensar o que foi feito, o que não foi feito, é muito bom. Gilvan, eu queria te agradecer, você fica à vontade, tá? Para sair, e muito boa a sua apresentação, tá liberado. A Natália vai falar. Eu queria aproveitar, na realidade, eu levantei a mão justamente para liberar o Gilvan e para perguntar à Natália. A Natália é a primeira vez que está aqui conosco, né? Então, assim, qual foi a sua visão, né? Qual foi a sua impressão sobre as apresentações como um todo?
Cheguei agora e saio muito positivamente impressionada, realmente. Acho que esses meninos estão prontos para o mercado de trabalho, realmente, né? Acho que é inovação na veia, empreendedorismo, proatividade, sei lá, tudo um pouco. E eu acho que tem muito papel de vocês nesse estímulo, né? Porque eu vejo pela minha época, quando eu fazia engenharia, a gente não tinha esse apoio, esse contato com gente tão sênior para saber, né, um pouco para onde ir e tal. Então, parabéns a todos aqui que estão engajados até 9h30 da noite, não só agora, mas ao longo de todos esses anos, para apoiar essas organizações a crescerem ainda mais, né? Então, nossa, eu fiquei muito, muito impressionada realmente. Fui printando várias coisas, depois vou pedir todos os PPTs. Você é engenheira também, né? Natália, você é engenheira, né? Eu fiz produção. Você fez produção, mas conseguiu ter uma visão, né? Um entendimento, né? Do que são as iniciativas, né? Completamente. Então, tá bom. Eu acho que todas bem estruturadas, assim. Maravilha. Sempre desafio, próximo passo, visão de orçamento. Até o padrão ajuda, né? Então, gostei muito. Parabéns mesmo para todos. Obrigado. Gilvan levantou a mão? Isso. Vamos lá, Gilvan. Opa, só complementando o que comentaram anteriormente, a gente também falando, acho que por maior parte das iniciativas, a gente agradece também muito o apoio de vocês. Era o design em específico pelo momento difícil que a gente enfrentou em 2022, então sem vocês a gente não teria conseguido se recuperar também, e nada do que a gente faz é sem o apoio de vocês. Então, só agradecendo, pedindo mais uma vez perdão pelo atraso e agradecendo mais uma vez o apoio da ITEX aos alunos. Parabéns, Gilvan. Obrigado. E temos agora o Aldo. Pergunta para a Natália. Quando você vai mudar o teu LinkedIn? Passando para cá, porque está lá ainda com o meu antigo cliente lá, Instituto Sonha Grande. Eu estava contando para eles agora que a gente se conheceu lá, que se ajudou muito no recrutamento. Sim. Eu estou terminando a transição, assim. Agora, essa é a minha primeira semana 100% dedicada ao fundo. Agora eu tenho que virar essa página, realmente. Mas tá legal, chegando essa hora. Super bem-vinda. A gente falou de você Obrigada. quando seu nome estava meio circulando entre nós, né? Falei, opa, se depender de mim, apoio. Obrigada. Muito bom ter você no time, tá? Muito obrigada pela confiança, realmente. Eu estou muito animada, assim. Eu acho que essas reuniões, né, que você vê na prática onde que o dinheiro vai colocar, porque até agora estava bastante etéreo para mim. Mas quando você olha, tipo, o potencial que isso tem para pesquisa e desenvolvimento, para a indústria, né, geração de conhecimento, é enorme. É a próxima geração, né, que vai estar no mercado de trabalho, realmente. Então, acho que tangibilizou bastante. Então, obrigada pela confiança, estou mais animada agora. Legal. Muito bom, então. Acho que é isso, senhores, né? Muito obrigado isso, então. a todos. Obrigado, Mui. Obrigado, Aldo. Obrigado, Gondim. Obrigado, Migon, Rossi, Volkmer, Natália, por nos prestigiar. Paulo Inácio, de longe, acompanhando sempre. Obrigado. E todos vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Migon. Um abraço. Até amanhã. Obrigado. Boa noite.